Oi, turminha, tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa aula de ciências hoje falando sobre a agricultura indígena. No livro de vocês está na página 64. Então, o livro fala assim, que os índios, eles tinham todo um processo para lidar com a sua agricultura que era só deles. Não era igual ao do homem branco. Eles tinham um formato de lidar com o solo, de plantar e colher, que era só deles, que eles foram aprendendo com o tempo, passando de geração em geração, de pai para filho. Então, aqui no livro fala que eles lidavam com a terra de acordo com a astrologia. Como assim com a astrologia? Olha só, prestem atenção. Eles não tinham como contar os dias, os meses e os anos. Eles acompanhavam o crescimento das plantas e o melhor tempo para plantar cada tipo de plantinha, observando o sol, a lua, os astros. Por isso a astrologia, porque eles observavam o céu. De acordo com o céu, eles sabiam, e com o tempo, com o clima, quando era calor, quando era chuva, quando era frio, qual a época de plantar certos tipos de coisa. E os índios, eles denominavam, chamavam, né, de roça, o plantio da mandioca e de outros alimentos, como a macaxeira, o cará, batata doce, o tajá, entre outros. Todos alimentos típicos da cultura indígena. O modo como eles mexiam nas estruturas da roça mostrava que eles tinham uma lógica de plantio. Como é que eles faziam essa lógica deles? Eles plantavam primeiro as plantinhas pequenas que podiam ser colhidas em pouco tempo. Depois as médias, que demorava médio tempo, e por último as grandes, que levavam muito tempo. Por quê? Como elas levam muito tempo para dar frutos, são plantas de grande porte, elas vão ficar ali plantadas e eles não vão poder mais retirar, porque geralmente são plantas como árvores. Então, eles preparavam o solo com as pequenas, com as médias e por fim colocavam as grandes e aí iam preparar outro solo em outro lugar. Aí eles faziam o quê? Eles davam nomes. Então, as espécies pequenas e de vida curta, eles chamavam de puranu. As bananeiras, grandes diversidades de árvores frutíferas que eles plantavam em seguida, eram as puratum. Finalmente, as grandes espécies que eles plantavam, árvores que compõem a floresta, árvores de grande porte, eles chamavam de ibê, como a castanha do Pará, que depois são árvores que iam ficar para gerações e gerações e gerações dos índios, né? E aí eles partiam para outro lugar para começar a plantar tudo de novo, começar com as pequenas, com as médias, e tinham o plantio separado, né, do que a gente chama de horta, e eles chamam de roça, que é onde eles plantavam alimentos rápidos para eles comerem, como a mandioca, igual falou lá no comecinho, tá? Algumas plantinhas que eles gostavam de comer, alface, essas coisas, eles plantavam. Os puratum, né, que são as árvores medianas, e os ibês, que são as grandes, são plantadas em clareiras naturais ou artificiais, onde os índios concentram materiais orgânicos retirados de áreas vizinhas. Então, cuidado deles com o solo. Eles adubavam. Lembra, a gente aprendeu isso no bimestre passado. A necessidade que a planta às vezes tem da adubação. No preparo das roças, os índios tinham, por princípio, convidar os parentes e vizinhos, e eles trabalham sempre em comunidade. Isso é dos índios. Aí vocês vão responder as perguntas da página 65 e depois nós temos a página 66, que vai falar sobre a extração do solo, para a gente terminar esse conteúdo e passar para o próximo. Então, gente, o ser humano, ele extrai tudo da natureza, ele extrai madeira das árvores, o papel é feito da madeira das árvores, e os minerais são coisas que são retiradas de rochas, né?
Então, existem lugares em que eles vão, encontram esses minerais e aí eles vão fazer o que é chamado de extração. Extrair é retirar, é pegar, é tomar da natureza para si. Então, alguns minerais como ferro, ouro, o aço, né? Não, ferro, o ouro, a prata e o níquel, o cobre, entre outros minerais, eles são encontrados no solo, em formato de rocha, dentro das rochas, dentro de montanhas, no subsolo, debaixo do solo. E o ser humano tem que ir lá e tem que cavar buraco, tem que quebrar as rochas para poder achar. Por isso que certos minerais, como o ouro, a prata, são tão caros, porque eles são difíceis, não tem como fabricar. São coisas que a gente tem que tirar da natureza. A gente não tem como fazer um ouro em laboratório. O homem tem que ir lá, achar uma pedra, estourar essa pedra, achar o ouro e levar para casa. Não existe outra maneira. E o petróleo também é retirado do solo, tá? O petróleo é um material líquido, a partir do qual obtemos muitos outros produtos, entre eles a gasolina, óleo diesel, que servem para movimentar os veículos e as máquinas, e também o petróleo é utilizado para fazer outros diversos tipos de material, tá joia? Aí embaixo vocês vão ter duas fotinhas de como que é feita a extração. A extração dos minérios é de uma forma, do petróleo é de outra, porque ele é líquido, ele não é pedra. Mas ele também é considerado um recurso, né, do solo. Então, por que a gente fala recursos do solo? Porque é coisas que tem no solo e o ser humano não tem como fabricar. Ele precisa ir lá extrair do solo para que ele tenha. Então, é super importante a gente entender isso. Aí vocês vão ter aqui do lado outra atividade na página 67 que vocês vão resolver e vão entender que o plástico também ele vem do petróleo, tá joia? Assim como o isopor e outros tipos de material que depois a gente pode dar uma pesquisada, fazer um trabalhinho, vai ser bem legal, tá joia? Um beijo, qualquer dúvida é só me chamar.